Olá, estamos chegando por aqui, chegando. Olá. Olá, oi Lilian, tudo bem? Bem-vinda. Bem-vindo, vai chegando aí. A Mari já chegou também, boa noite para vocês. Todo mundo bem-vindo, esperando a galera também aí da Rafael chegar, essa galera toda aí. Boa noite. Tudo bem? Aí. Olha lá, chegou já, boa noite. E aí, galera? Tudo bem? Hoje é dia de falar como eu vou me conectar com o meu liderado se eu não estou me conectando nem comigo mesmo. Essa é uma boa questão, né? Vamos ver aqui a galera do YouTube também já chegando. Pessoal do Facebook, Facebook, YouTube. Muito bom. Boa noite aí para vocês também. Pessoal que está chegando ali no YouTube, aqui no Instagram. Tudo bem, galera? Bem-vindos, bem-vindas. Queria que vocês colocassem aqui, apesar de eu já estar conhecendo todo mundo até agora que entrou aqui, daqui a pouco entra mais gente, o pessoal está chegando, estão avisando todo mundo aí, né? Queria saber aí o que vocês, que cargo vocês têm, o que vocês trabalham. Vamos colocando aí. Pessoal do Facebook também. Quero saber com o que vocês trabalham. Legal. Vamos lá, o cargo também é legal, né? Se colocar o cargo, vou gostar muito também para saber. Já que a gente aqui fala do líder irresistível, seria bem bom saber que cargo vocês têm aí, né? Vão me contando aí. Parece que tem uma linhazinha aqui no meio, mas deve ser da transmissão. Bom, vamos lá então, vamos começando. Então vamos lá. Como é que eu vou conectar? Então, como é que eu vou me conectar com o meu liderado se eu não estou conectado nem comigo? Essa é uma excelente pergunta, né? Quanto de mim está na minha vida hoje? Quanto de mim está na minha vida hoje? Quanto de mim está conectado comigo mesmo hoje, no dia de hoje, no agora? Talvez esse seja se não o maior, um dos maiores problemas dos líderes atualmente. Né? Essa falta que o líder tem de conexão consigo mesmo, essa falta de olhar para dentro, essa falta da própria presença, da consciência da presença, né? Ou a falta da autoconsciência, né? A falta de não estar ali naquele momento. Está, mas não está, sabe como funciona? Então, porque essa autoconsciência é uma qualidade fundamental para quem quer ser um líder irresistível. Não tem jeito, não dá para ficar eternamente naquele lugar que a gente chama de zona de conforto. Não dá para ficar no sábado à tarde ou domingo à tarde lá com o pezão no sofá pro resto da vida, numa sexta, numa quinta, numa quarta, quando está chovendo. Não dá. Né? Como você sabe, o líder irresistível, que é esse líder que não quer ficar na zona de conforto, que ele precisa avançar, que ele é o líder que olha para frente, é o líder de vanguarda hoje em dia. Esse é o líder que olha para o outro, o líder que olha para tudo que está envolvido ali, para aquelas emoções que estão latentes ou não, para aqueles conflitos que são ocultos ou são que estão na cara de todo mundo percebe. Esse líder irresistível, ele tem essa capacidade. Mas ele só consegue fazer isso quando ele usa
o momento presente, quando ele está presente ali, quando ele está conectado com ele mesmo, quando ele está conectado com a equipe dele, com tudo que acontece ali, né? E enquanto eu estou aqui falando, né? Blá, 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 blá. Se seu pensamento voa, se for para longe, foi passear por aí, sei lá, foi para ver algum problema de trabalho, foi para, sei lá, alguém passou perto de você, você olhou, se distraiu, ou você pensou até nessa conexão que você não está presente ou está presente, né? Isso é muito comum para a gente. A gente passa muito tempo perdendo tempo, né? Não conectado com o momento. A gente normalmente pensa no futuro ou no passado, mas mais no futuro, ou planejando, antecipando, ou preocupando com aquilo que vai acontecer, que ainda não aconteceu, que a gente nem sabe se na verdade vai acontecer. Essa é uma grande verdade, né? E uma coisa que eu vou te contar é que os resultados efetivos, positivos, duradouros, eles só vêm quando a gente está conectado conosco mesmo. Não tem outro jeito. Ninguém consegue resultado se não está conectado consigo, se não tem uma consciência da presença de cada um ali naquele momento, né? Porque nesse momento a gente consegue pôr para fora aquele poder genuíno que a gente tem, sabe? Aquele poder que a gente tem dentro da gente, que emerge quando a gente precisa, no momento que a gente está mais precisando, que é o momento que a gente chama de liderança fundamental ou liderança primordial, que é aquele momento onde você supera todas as expectativas, você sai daquilo que você faz normalmente e você vai lá para cima, você sobe, você passa tudo, né? E aí você chega e você consegue ter o poder de realizar, você consegue ter o poder de olhar para o outro, você consegue ter o poder de compartilhar a sua energia com o outro, fazendo com que o outro possa captar isso e usar ele mesmo o seu próprio poder. Não é? E é isso que a gente busca enquanto líder, é isso que a gente busca enquanto líder irresistível de uma equipe. E isso que nos conecta com os nossos liderados, essa capacidade que a gente tem de transferir essa energia positiva pelo contágio emocional, principalmente, fazendo com que o outro se conecte conosco e queira ir avante. É aí que a gente faz emergir o poder de cada um. E a soma de cada poder, né? A soma de todos os poderes sinérgicos, um mais um é sempre mais que dois. Então, a sua equipe cada vez é mais poderosa, mais empoderada, né? A gente fala, vamos empoderar as pessoas, mas o empoderar a pessoa não é dar poder para ela, é fazer com que ela traga o próprio poder. É mais importante ela trazer o próprio poder dela do que você dar o poder para ela, do que você delegar alguma tarefa. Fala-se muito em, eu vou delegar, assim eu empodero ele. Não, mas isso você não dá poder para ninguém, né? Você dá responsabilidade. O poder é você trazer de dentro da pessoa. Não o mandar, né? O controlar o outro, o cara que dá ordem. Isso não é poder, isso é poder por autoridade, poder que você consome não, que você consegue por medo do outro, né? É aquele poder que a gente ganha, não é o poder que a gente conquista, é o poder que a gente ganha, que a gente recebe. Isso não é um poder que vale nada, ele não é perene. Pensa que um poder de autoridade é perene. Não é, você pode ganhar um poder de autoridade, mas você não consegue manter ele se você efetivamente não estiver conectado com a sua equipe. E principalmente se você não estiver conectado consigo mesmo, porque a gente conectado conosco mesmo significa demonstrar uma profunda, sabe, mas uma profunda compreensão e aceitação das nossas próprias emoções, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente percebe na gente. É a gente compreender e aceitar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. É olhar para a gente e fazer uma avaliação honesta da gente, sabe? De olhar e falar assim, nossa, o que é meu? O que é bom em mim? O que eu tenho que melhorar? Porém, eu sou um cara assim que sou contrário a investir muita energia naquilo que eu tenho que melhorar, né? Eu acho que tem que colocar uma energia para que a gente se proteja daquilo que a gente não tem que melhorar, para que a gente não caia em armadilhas, para que a gente não faça coisas erradas e que a gente trabalhe efetivamente em equipe. O que é uma equipe?
Alguém é bom numa coisa, alguém é bom na outra coisa. E aí a gente junta todo mundo e faz nó de desempenho, de alto desempenho. Isso é o ponto importante. Não é? Outra coisa que a gente tem que saber é compreender e aceitar quais são as nossas necessidades, quais são os nossos valores, né? E a gente tem que entender muito das nossas motivações. O que motiva a gente? O que me motiva? O que me faz estar aqui numa 8h10 da noite de uma quarta-feira, não é? Falando para um monte de gente, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto aqui no Instagram, um monte de gente sobre aquilo tudo que eu sei, que eu vivi, que eu vivo. O que me motiva? O que me traz aqui? Quais os propósitos que eu tenho? Honestamente, eu tenho que saber isso. Honestamente, eu tenho que entender o impacto do que eu causo no outro, com as emoções que eu tenho, com aquilo que eu digo, com as emoções que efetivamente eu posso gerar nele, por gatilhos que ele tenha, se eu não o conhecer, se eu não souber o que faz com que as emoções dele venham à tona, não é? E também com compreender e aprender a lidar com as minhas emoções de uma forma adequada. Gente, ó, se você conhece alguém que essa live vai ajudar, convida ele para assistir aí, vai ficar também lá no meu, agora não é mais IGTV, agora é vídeos, né? Vai ficar lá nos vídeos. Então, convida ele aí para me seguir, que a gente vai conversando bastante. Se vocês tiverem perguntas, manda a sua pergunta aí, que eu vou responder, vou tentar responder do jeito que for possível, né? Mas hoje a gente está falando aqui ainda como é que eu vou me conectar com o meu liderado se eu não consigo me conectar comigo? E esse é um ponto muito importante, porque a gente precisa efetivamente se conectar conosco mesmo. Não tem muita saída, né? Se a gente quer se conectar com as pessoas que nos rodeiam, com a nossa família, com a nossa equipe, com todo aquele mundo em que a gente vive, né? A gente precisa estar conectado conosco antes de se conectar com o outro, né? E olha que isso inclui todo mundo, inclui a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, os seus amigos, os seus parceiros e pares de trabalho, a sua empresa. Se você não se conecta com você, você não consegue se conectar com a sua empresa. E quando a gente conecta a gente com a gente mesmo, a gente melhora o nosso foco. E o nosso foco significa dizer que a gente tem mais produtividade, a gente desempenha melhor, a nossa performance cresce. Ou por que cresce? Porque a gente consegue ter mais satisfação com o nosso trabalho, né? A gente tem mais satisfação com aquilo que a gente faz, a gente tem mais satisfação com todo dia, sabe? Com aquela coisa de levantar na segunda e ser bom, que a gente vai lá, tá feliz, porque a gente sabe, a gente se conecta com a gente mesmo, a gente sabe o nosso propósito, como eu falei antes. Pô, eu me conheço, eu sei o que é a minha necessidade, eu sei o que é meu valor, eu sei o que eu quero para a minha vida. Isso é fundamental. Se a gente não aprende a se conectar dessa forma, a gente não vai se conectar de jeito nenhum, não é? E quando a gente se conecta com a gente assume autoconsciência, porque a gente começa a aprender as nossas emoções, os gatilhos que fazem. Quem teve a oportunidade de ver minha live na semana passada, vai lembrar do Diário das Emoções, né? Então, quando você vai fazendo o Diário das Emoções, você vai preenchendo o Diário das Emoções, você vai entendendo o seu gatilho, você vai entendendo as situações que geraram aquela emoção, você vai percebendo o que você podia ter feito diferente. Com tudo isso sendo avaliado, você vai conseguir construir para você um mapa até das suas crenças, né? Com um pouco mais de profundidade. Mas a partir do momento que você se conecta com você mesmo e consegue perceber tudo isso, ao mesmo tempo você começa a aprender de que forma você lida com essas emoções que estão aparecendo naquele momento. Pode parecer brincadeira, mas um líder precisa saber isso. Qual é a origem dos conflitos nas equipes?
É porque um é mais bonito que o outro? Não. Os conflitos são gerados por diferenças de crenças, por diferenças de experiências, por pontos de vista diferentes. Os pontos de vista vêm daquilo que as pessoas acreditam. E aquilo que elas acreditam, essas crenças que ela tem, invariavelmente vão levar ela a ter emoções. E invariavelmente vão levar elas a ter emoções possivelmente diferentes do outro. E se não houver uma compreensão dessas emoções dentro da equipe, o que vai acontecer? Conflito. Se eu não souber lidar com as minhas emoções, o outro não souber lidar com as emoções dele, nós vamos conflitar. E aí não dá resultado, a equipe não é mais sustentável. Não dá para fazer. E quando a gente aprende, quando a gente aprende que a gente consegue lidar com as emoções de uma forma adequada, de uma forma correta, de uma forma plena, então a gente vai ter menor propensão a reagir, principalmente a reagir agressivamente, né? Vocês já ouviram falar daqueles caras que gritam no corredor, ou parte para cima, né? Às vezes você vê até no trânsito, o cara parte para cima do outro com aquela reação que você não entende porque ele está fazendo aquilo, né? Bom, tem um monte de explicações, pode ser mochila emocional, pode ser crença, pode ser um monte de coisa que a gente não sabe, né? Mas muitas vezes ele reage agressivamente ou defensivamente. Quando ele se sente ameaçado, então tem a coisa da luta e fuga, né? Ou eu vou para cima ou eu corro, né? Então, assim, eu sempre faço a brincadeirinha do o corpo mata, o corpo morro, né? Ou mata ou morro, né? Eu vou para alguns lugares. Então, é luta e fuga. Ou paralisia, quando a coisa fica muito preocupante, assim, mas se a gente conhecer as nossas emoções, se a gente souber o que gera a emoção, a gente procura evitar aquelas situações onde esses gatilhos vêm para fora. O gatilho, quando vem para fora, a gente evita. Eu não vou entrar nisso. Se eu estou vendo que a velhinha vai sair com o carro lá e me irrita ela não olhar, pô, eu tiro o pé do acelerador, eu fico prestando mais atenção. E quanto mais eu aprendo a lidar com essas emoções, a me conectar comigo mesmo, a aprender as minhas emoções, maior capacidade de colaboração eu tenho, maior cooperatividade eu tenho, maior capacidade de enxergar a perspectiva do outro. Como se chama isso na linguagem daí, né, do mundo? Empatia. É o que se fala hoje em dia. O líder que não é empático não serve para ser líder. E hoje a gente precisa ter empatia, né? O líder irresistível, que é esse líder que a gente está aqui contando, que é o líder do futuro, quer dizer, a gente quer trazer o futuro para hoje, né? Mas é o líder que a gente está preparando. Esse líder, ele tem empatia. Esse líder, ele tem compaixão. Esse líder tem habilidades sociais mais favoráveis. Que são essas habilidades sociais mais favoráveis? Ah, ele gosta de uma balada? Ele gosta. Mas ele sabe se comportar de acordo com a situação. Ele percebe, por exemplo, quais são as emoções que estão vivas naquele ambiente. E se comporta de acordo com aquela emoção viva. Essas habilidades sociais são fundamentais em todos nós. Ninguém chega num ambiente triste e sai contando piada. Quer dizer, quem faz isso normalmente se dá mal, não é? Então, em resumo, a gente se conectando com a gente mesmo, como eu falei, a gente tem mais autoconsciência, entende e aceita as nossas emoções. Tem mais autogestão, autocontrole, consegue saber o que fazer com esse monte de emoção que aparece. Em determinado momento, elas vêm todas para fora, né? O que eu faço com isso? Consegue trabalhar melhor a empatia, como eu falei, né? Aumenta a capacidade de enxergar a perspectiva do outro. Acho que eu vou falar de empatia numa das próximas lives aqui, porque você não tem só a empatia como a gente conhece aqui. A gente tem vários tipos de empatia, né, que se juntam todas, né? Uma empatia automática, que é até, acho que chama empatia automática mesmo, é aquela que a gente sente quando vê, por exemplo, alguém
Professor escrevendo no quadro negro e o giz arranha, vai dar aquele arrepiada, sabe? Assim, você vê alguém chupando um limão, mordendo uma cebola, você automaticamente prendendo o dedo na porta do carro. Quem nunca viu ali na rua, né? Coitado ali, dá uma prendida na porta do carro. Você fala, ai meu Deus, você sente em você. Isso é empatia automática, ela acontece com qualquer um, ela é instintiva, não dá para a gente fazer. Mas aí a gente tem vários tipos de empatia. Então, vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso numa das próximas lives. Não na semana que vem, acho que na semana que vem eu queria falar um pouco sobre essa coisa da responsabilidade da emoção, porque tem muita gente aqui me mandando mensagem dizendo que não concorda comigo, que é responsável pela própria emoção. Pode não concordar, mas que é... Eu não sei tudo, não, sim. Quer um exemplo só? O cara chuta uma pedra na rua e ele xinga a pedra. A pedra, ela quis chutar ele, ela quis tropeçar, ela correu e entrou na frente dele, né? Uhum. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Bom, mas voltando aqui para o papo dessa live de hoje aqui, onde eu estava falando da empatia. Então, assim, essa empatia, bom, já falei da autoconsciência, da autogestão, do autocontrole, a empatia toda que a gente tem, que começa a enxergar a perspectiva do outro e aumenta as nossas habilidades sociais. Tudo isso, em resumo, é a famosa inteligência emocional. Né? Quando você trabalha essas competências sociais, essas competências sociais, sociais e emocionais, o que acontece? Você junta todas essas competências e você faz brotar em você a motivação, que a gente falou lá no começo, né? Quando a gente está conectado com a gente mesmo, a gente tem motivação, a gente sabe o que motiva a gente. O que motiva você? Conta para mim aí. Põe aí o pessoal também do Face, do YouTube. O que motiva você? Né? O que te faz levantar de manhã? O que te dá prazer em levantar? E isso tudo está dentro da inteligência emocional. Muito dentro da inteligência emocional. Além disso, existem outros pontos que são importantes quando a gente se conecta conosco mesmo. O primeiro deles é a redução dos pensamentos negativos. A gente percebe, se eu estou conectado comigo, eu percebo quando eu tenho pensamento negativo. Eu percebo quando eu estou ruminando uma coisa ruim, né? Quando aquele pensamento vem e eu permaneço nele. Ai, caramba, eu tenho uma consulta amanhã no médico. O que será que ele vai falar? Caramba, mas você vai lá numa consulta de manutenção, né? Aquela consulta que você... Mas será que ele vai falar que eu tenho alguma coisa? Não, não necessariamente. E para que você fica naquele pensamento negativo, né? Então, quando a gente está conectado com a gente mesmo, a gente se percebe pensando assim. E a gente consegue criar formas, nos capacitar a nos livrar desses pensamentos quando eles surgem. Como a gente faz isso, né? Como eu me livro de um pensamento ruim quando ele surge? Eu substituo ele por um pensamento bom. Não precisa ser do mesmo tema. Ah, vai chover, tô aqui no meio caminhando a 3 quilômetros da minha casa, vai começar a chover. Esse é um pensamento ruim. Pode ser, né? Pode ser que eu goste de chuva, mas vamos dizer que seja um pensamento ruim. Eu posso pôr um pensamento bom. Eu posso falar, nossa, como é bom quando chove, né? Olha como fica verde esse mato todo que eu estou andando em volta. Olha como lava essas ruas. Olha como a água está enchendo as represas. Ou posso pensar em outras coisas diferentes. Falo, nossa, que legal, né? O meu carro tem um teto que me protege dessa chuva toda quando eu pego e eu estou dirigindo com uma outro tipo de roupa, né? Ainda bem que eu estou de roupa de caminhar aqui. Olha que legal, né? Estou com uma camiseta e uma bermuda de caminhar. Tudo bem se molhar, não tem problema. Então, a gente vai se percebendo. A gente não fica vivendo e ruminando daquela fonte de pensamento negativo o tempo todo, né? Porque pensamento negativo leva a gente para onde? Para baixo, né? A gente acaba vibrando na mesma frequência do pensamento que a gente tem. A gente vibra no mesmo sinal. E é assim.
Quando a gente está conectado com a gente mesmo, a gente sabe das nossas capacidades. Quando eu sei da minha capacidade, o que acontece comigo? Eu tenho mais autoestima por mim mesmo. Autoestima pode ser por mim, né? Eu me estimo mais, então vamos dizer assim. A minha autoestima, ela vai lá para cima, ela se torna estável, porque eu sei do que eu sou capaz. Eu não fico naquele pensamento, ah, meu Deus, se eu tivesse feito isso, se eu fizesse isso, se eu tivesse ganho isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu fosse jogador de futebol do PSG, se eu fosse não sei o quê, eu seria milionário. Não. Você sabe as suas capacidades. Você se aceita como você é. Você procura crescer, claro. Você caminha para o desenvolvimento todo o tempo, né? Então, todos nós estamos aqui para nos desenvolver de alguma forma. Mas quando a gente tem essa consciência, a nossa autoestima sobe e a gente se mantém bem. A gente se mantém bem. Quando a gente está bem, o que acontece com a nossa comunicação? Flui melhor, fica mais clara. A gente se preocupa em se comunicar, causando o menor impacto possível no outro, causando o menor nível de conflito possível no outro. É isso que a gente faz, a gente tem essa preocupação dentro da gente. Então, voltando para o conflito lá, né, com essa coisa, se eu me comunico bem, eu não engatilho o outro por nenhum tipo de emoção desnecessária. Se eu conheço o outro, menos ainda, né, porque eu não vou cutucar ele lá porque eu já sei como ele reage. Não é isso que eu vou fazer. Então, eu fico bem, e se eu estou bem, não é? Quando eu estou bem, com conexão boa comigo mesmo, eu tenho maior consciência das minhas metas, eu tenho maior consciência de como eu vou chegar nelas. Eu consigo enxergar melhor o caminho, minha mente se torna mais clara. Clareza de mente, clareza de pensamento me leva para a criatividade, me leva para caminhos que eu sei que eu vou poder trilhar. E automaticamente reduz a minha ansiedade, reduz o meu estresse. Quanto menos ansiedade, menos estresse. Porque eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, eu sei que caminho eu vou seguir. E eu sei de que forma eu vou trabalhar o meu grupo, a minha equipe, para que eles estejam comigo. Quando eu me conecto comigo, eu crio conexões com o meu grupo. Eu crio conexões com a minha família. Eu crio conexões com meus amigos. Eu crio conexões com o ambiente onde eu vivo. É só isso, é natural, é normal. Porque quando a gente não se conecta conosco mesmo, a gente acaba vivendo o tal do piloto automático. Sabe aquele botãozinho lá que liga do avião e ele vai sozinho? Agora tem até carro da Tesla que faz isso, né? Então, mas ligar no piloto automático é atuar de uma forma inconsciente. A gente não para pensar. Quando a gente não para pensar, o que acontece? A gente deixa escapar muitas coisas, muitas oportunidades, muitas possibilidades. A gente deixa escapar situações que seriam, às vezes, muito ricas para a gente aprender, para a gente fazer bons negócios, para a gente chegar mais longe naquilo que a gente deseja, caminhos melhores para as metas que a gente tem. Até a gente deixa escapar formas de conectar o nosso grupo conosco e entre si. Porque a gente deixa passar a oportunidade. A gente deixa passar a oportunidade de dar um bom feedback. Porque a pessoa se abre para o feedback em determinados momentos. Se a gente está no piloto automático, a gente deixa o feedback para... o dia de dar feedback é sexta-feira. E aí, na sexta-feira, você dá o seu feedback. Mas aí você perdeu todo aquele tempo. Você está no piloto automático. Quanto você perdeu por não estar consciente naquele momento das coisas que estão acontecendo? Viver no piloto automático é viver uma vida insatisfatória. Sabe aquela vida todo dia igual, quando você acorda e fala assim, putz, que dia é hoje, né? Porque hoje é igual ontem, que vai ser igual amanhã, a gente não sai daquela rotina. Pode ser trabalhar, pode ser não trabalhar, pescar, fazer sempre a mesma coisa. E a vida da gente se torna insatisfatória. A gente
não se conscientiza, a gente não se conecta com a gente mesmo para mudar. E aí a nossa vida se torna mesmo menos eficaz. A gente é menos eficiente naquilo que a gente faz, a gente é menos eficaz, a gente atinge menos metas, tem menores resultados, não está muito conectado com aquilo que a gente está fazendo, a gente vai fazendo, sabe o paretão 80-20, 80 que a gente tem prazer, 20 que a gente precisa fazer, a gente acaba trocando, 80 que a gente precisa fazer e 20 que a gente tem prazer, ou às vezes até menos. Até o Pareto lá se revira lá onde ele está, no túmulo ou não sei se ele está morto, mas pô, o cara deve ficar doidão, né? Porque assim, ele faz uma teoria interessantíssima, e aí a gente vem com uma vida que quebra toda a teoria dele, né? Porque a nossa vida se torna escassa. Falta algo. Quando a gente não se conecta conosco mesmo, falta algo. Pensa nos momentos em que você não se conectou com você. Falta alguma coisa. Não existe essa ligação. E se eu não estou conectado comigo, como eu vou me conectar com as pessoas que eu lidero? Eu não tenho tempo para eles, eu não tenho nem paciência para eles. O cara tem tanta coisa para fazer, eu vou cuidar da vida do cara. Que é isso? Sou líder dele, ele tem que fazer as coisas para mim. Será? Essa é uma pergunta que eu faço. Será que ele tem que fazer as coisas para mim? Ou não? Porque quando a gente não está conectado com a gente mesmo, a gente acaba se deixando sobrecarregar. Sabe? A gente vai pegando tudo, nem presta atenção no que a gente está pegando, nem presta atenção no que a gente está fazendo. Sabe um exemplo que eu vou te dar? Tela de computador. Sabe quando você vai abrindo janela, 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 janela e não fecha nenhuma? Fica aquele computador, fica parecendo uma coisa de doido ali na sua frente. Você nem sabe porque tinha uma janela aberta de anteontem, porque você vai embora, não desliga o computador também, você só baixa ele. E aí ele também não consegue nem limpar aqueles arquivos que ele precisava, os temporários que ele precisava se livrar. Fica tudo sobrecarregado, você se sobrecarrega como se fosse esse computador. Como se você tivesse ali com aquele monte de janela nova aberta. E aí o que acontece com você? Estou sobrecarregado, não consigo entender, a minha vida é escassa, é ineficaz, essa minha equipe não faz aquilo que eu mando, não faz aquilo que eu quero, aumenta a minha ansiedade, aumenta o meu estresse, porque agora eu já não sei mais para onde eu vou. Eu não sei mais quem sou eu. Olha que interessante. Se eu perco a conexão comigo, naturalmente eu não sei quem eu sou. Eu vivo comigo, mas não me conheço. Eu vivo comigo, mas não me controlo. E eu não estou falando de controlar a vida, eu estou falando de controlar minhas emoções, saber o que fazer com ela. Eu vivo comigo, não consigo prestar atenção no outro que está do meu lado. Seja a minha equipe, seja alguém da minha família. Minhas habilidades sociais vão para o beleléu, vão para o saco, como diria, né? Porque eu não consigo fazer nada com elas. O que eu vou fazer com a minha habilidade social? Nem tenho mais esse treco aí. Não sei porque os caras falam de habilidade social. Que coisa chata ter que aturar o outro. Por isso que é importante a gente se conectar com a gente mesmo. E olha, é fundamental você se conectar com você mesmo antes de você procurar solidificar uma conexão com o seu time, com os seus liderados. Por quê? Porque ela vai ser frágil. A sua conexão vai ser uma conexão frágil, insustentável. Ela não vai ter longevidade. Ela vai cair rapidamente. Pensa assim, não. Se você não consegue se conectar com você, mas com maior profundidade, como você vai se conectar com o outro? Não é? E aí você vai perguntar assim, pô, legal, você está falando então que eu tenho que me conectar. Como eu faço isso? E aí, para te ajudar, eu vou te convidar a fazer um pequeno exercício. Leva 5 minutinhos, meu, 5 minutos. Não mais que isso. E é um exercício legal para conectar a gente com a gente mesmo. E não é nem meditação, não é nada disso, não. É você olhar para dentro. Você consegue olhar para dentro de você? É isso que você vai fazer. Esse é o exercício.
É você olhar para dentro, conectar, a gente se conectar conosco mesmo, é a gente olhar para dentro, prestar atenção na gente, prestar atenção no que a gente sente. Então, eu vou te pedir, vamos lá, procura sentar aí com a sua coluna reta e feche seus olhos, porque não dá para olhar para dentro com os olhos abertos, né? Claro. Então, feche seus olhos. Vai observando as sensações que você tem enquanto você está assim sentado, coluna ereta. O que contata com a sua cadeira? Os pés estão fazendo contato com o chão? Vá se percebendo. Vá olhando para você. Você sente os seus isquios aqui, onde você está sentado, aqueles ossinhos? Você consegue senti-los? Vai prestando atenção em você. Vai prestando atenção nas sensações que você tem. E com relação ao lugar que você está sentado, você tem alguma sensação? Uma sensação de uma pressão? É duro? É macio? Você está confortável? Está desconfortável? Vá percebendo. Você consegue sentir alguma diferença de temperatura entre o seu corpo e as superfícies que o seu corpo toca? Seja o lugar onde você está sentado, seja o lugar que você descansa suas mãos. Vá percebendo as sensações. Imagina a relação entre o seu corpo e a cadeira ou a poltrona onde você está sentado, você está sentada. O que você imagina? Qual é a relação? O seu corpo parece grande, parece pequeno? Você está ouvindo algo? Algum barulho? Tem algum som diferente aí no seu entorno? Algum som que você não percebeu ou não percebia? Presta atenção. Procura perceber o som mais longe que você consegue perceber agora. O mais longe, o mais longínquo. E o que você consegue perceber agora quando você está sentado aí, nesses instantes ou nesses momentos agora sentado? O que você percebe em volta de você que talvez você não percebesse? E é isso. Você não precisa alterar nada na experiência que você está tendo. Apenas observar em volta, apenas perceber em volta, apenas perceber o que tem em volta de você. Essa percepção ativa em você essa capacidade de se conectar consigo mesmo. Porque você traz para o agora, você traz para o presente. É a técnica do mindfulness, é a técnica da atenção plena. Né? Essa técnica faz com que você se conecte consigo mesmo. Conectando-se consigo mesmo, você volta lá para aquilo que eu comecei a falar. Né? É a qualidade fundamental de um líder. É onde você
tem os resultados efetivos daquilo que você faz, os resultados positivos, os resultados duradouros daquilo que você faz. Quando você está conectado consigo mesmo, às vezes só esse exercício que você faz várias vezes por semana, faz com que você traga para fora todo aquele poder que você tem dentro, o poder de realização, o poder de olhar para o outro, e principalmente o poder de fazer com que o outro traga para fora o poder dele, com que ele perceba você se conectando consigo e ele consiga se conectar com ele mesmo. É isso que a gente busca, né? Como eu falei, numa construção de equipe. É isso que a gente busca quando a gente se conecta conosco, entender as nossas emoções, aceitar como a gente é, pontos fortes, pontos fracos, conhecer valores, necessidades que a gente tem, ser honesto com a gente mesmo. Tudo isso a gente consegue. A gente aprende a lidar com as emoções que a gente tem. Aprende mesmo. Vou te dizer, a gente aprende a lidar com as emoções, aprende a perceber as emoções, aprende a se conectar com as pessoas que estão em volta. A gente fica um melhor líder. A gente fica um líder mais focado, com um melhor desempenho. A nossa equipe tem mais produtividade. A gente fica mais satisfeito. A gente fica mais feliz. A gente melhora a inteligência emocional como um todo, empatia, habilidades sociais, tudo, não é? A gente consegue, como eu falei, mudar os pensamentos negativos, perceber que eles vêm, ter uma comunicação mais clara, reduzir a ansiedade. Em resumo, a gente se sente melhor, a gente acaba tendo uma vida mais eficaz, mais produtiva, menos escassa, menos sobrecarregado, a gente aprende a trabalhar melhor, a gente aprende a trabalhar com aquilo que a gente efetivamente quer, aquilo que a gente efetivamente gosta, aquilo que faz bem para a gente, né? E a gente aprende, finalmente, a criar base sólida na conexão que a gente tem com os nossos liderados. A gente se torna o líder irresistível invariavelmente. Invariavelmente, a gente se torna o líder irresistível. Esse é só um exemplo de exercício que eu te dei agora há pouquinho, né? Você prestar atenção em você, prestar atenção no aqui e agora, prestar atenção no que você sente. Quando você toca o chão, qual o sentimento que você tem? Quando você sente uma temperatura diferente, qual é a sensação? Só isso te faz se conectar muito. Caminhar na grama te faz se conectar, perceber as temperaturas diferentes, as sensações de tato diferentes, tudo diferente. Então, gente, dica, né? Mesmo depois desse exercício, procure se conectar consigo. Não deixe você, assim, perder esse timing de ser um excelente líder. Porque líder que ordena, controla, pede só relatório, quer saber como o outro fez, mas não está conectado com o outro, com o time, não dá. E a gente só consegue distribuir boa energia se a gente tiver energia boa, né? Uma tomada desligada não te dá eletricidade mesmo, não tem jeito. Você tem que ter a sua energia para passar para frente, para que alguém possa se carregar a partir da sua energia. Isso é ser o líder irresistível. Deixar alguém se empoderar a partir do seu poder. Alguém fazer a partir da energia que você dá para ele, que você doa. Se você ficou com uma dúvida dessa live aqui, desse papo que a gente teve, me manda um direct, que eu respondo numa boa. Vai ser ótimo fazer uma troca aqui com vocês. E na semana que vem, quarta-feira, 8 horas, a gente tem outra live. A gente deve falar das responsabilidades que a gente tem sobre as nossas emoções. Tá bom? Gratidão, gente. Eu vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço.